Então vamos lá, capítulo 6, tá? Tá com o flash ligado. Tá? Tá. E aí eu acho que vai gastar muita bateria. Não. Não? Se tá bom, tá bem. Tá aqui. Como eu disse, o capítulo 6 ela vai dar ênfase nessa questão mais mística, nessa questão da meditação e no conceito de gnose, porque ela vai associar isso diretamente. Ela diz que não tem como ter o verdadeiro conhecimento sobre aquilo que de fato Jesus ensinou se você não fizer o caminho interior disso, que não é uma mera repetição de uma doutrina externa, que não é um mero discurso acerca daquilo que ele teria dito, mas que a verdadeira gnose, esse verdadeiro conhecimento, essa verdadeira experiência vivencial do ensinamento, ela necessariamente é uma vivência interna, não é um discurso sobre, né? Então por isso que o título que ela coloca, assim eu entendo que ela fala, é gnose, conhecimento de si mesmo como conhecimento de Deus. Naquele mesmo sentido, conhece-te a ti mesmo e assim conhecerás as leis que governam o universo e tal, né? É bem interessante essa primeira ideia. Conhecem a frase, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A realidade dessa frase vem do contexto Tanaim, cabalista, né, daquele ambiente, que é eu sou é o caminho, a verdade e a vida. O eu sou é o Ein Sof, né? Então, eu sou o caminho, a verdade e a vida, que está em João 14:5, legitima alcançar a iluminação por meio de sua representante, a igreja. E vocês já viram como é comum a gente encontrar templos por aí com a frase eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Como eu, templo, igreja, sou o representante de Jesus na terra, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não. Jesus bebeu na base dos essênios, Jesus bebeu nos Tanaim cabalistas, nos nazarenos. Jesus é um dos nazarenos, Jesus é um nazareno. E os Tanaim diziam, eu sou, Ein Sof é o caminho, a verdade e a vida. Lembram a árvore cabalística? E todos aqueles simbolismos que a gente tem nesse caminho, os princípios que devem ser vividos, vivenciados para você sair de Malkut, a terra, né, o mundo material, até Keter, né, a coroa, você passa por aqueles 22, 32 caminhos, e tem toda aquela simbologia que eles usam. A frase é dali. Ein Sof é o caminho, a verdade e a vida. Nós temos que reconhecer essa luz, Ein Sof, né? Ô Jana, é pertinente. Por isso eu acho que a igreja se embasa nessa frase para dizer que considera apenas Jesus como o único Salvador, o único Filho de Deus. Há um interesse que isso seja assim. Então, por exemplo, no Oriente, que existem outros mestres, instrutores, eles não têm valor, só Jesus. É interessante conhecer a tradição muçulmana e ver o quanto a tradição muçulmana valoriza a figura de Jesus e de outros personagens daquele ambiente ali. Não é só Maomé ou Muhammad, né? E as frases, elas são usadas com diferentes interesses. Então, usar essa frase para dizer que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida, tem todo um interesse por trás. Agora, eu digo para vocês estão aqui, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida, tá bom? É muito fácil você usar as frases, né? Na verdade, a luz do todo, a Ein Sof, é o caminho, é a verdade e é a vida. E isso está completamente de acordo com o ocultismo. Isso está completamente de acordo com as bases do que a sociedade teosófica se propõe ou deveria se propor a apresentar. Textos gnósticos, como por exemplo o Evangelho de Tomé, o Diálogo do Salvador, referem Jesus recomendando encontrar em si mesmos o caminho, a luz, e então se associarem a Jesus para entrar no reino dos céus. Eu não tenho certeza se é novamente o Evangelho de Tiago,
Mas na Sofia de Jesus o Cristo, e eu acho que é do Evangelho de Tiago, Jesus diz claramente que vocês não devem me perguntar como seguir esse caminho. No Evangelho de Tomé tem essa frase, né? Não é me seguindo que vocês vão chegar ao reino dos céus, mas é fazendo em vocês mesmos esse caminho. É descobrindo o seu próprio caminho. Eu sou só um instrutor, um orientador. Ninguém caminha por ninguém. E isso está de acordo, mas isso não interessa a um grupo que queira conduzir os outros, manipular os outros. E esse é o sentido que a Paiva está questionando, né? Dentro do contexto do livro dela como um todo, né? Em 367, aquela ordem, né, que o bispo Atanásio deu para eliminar todos os livros apócrifos, né, os livros proibidos, que tivessem com tendências heréticas, fez com que muitos desses materiais desaparecessem ou passassem a ficar escondidos, que provavelmente é o caso de Nag Hammadi, porque 367 é século IV, a maior parte dos textos que estão na biblioteca de Nag Hammadi são cópias do século IV. Então, assim, muito provavelmente é exatamente as cópias que eles tinham naquele momento. Lembra que esse material é deteriorável. Se eles não fizessem novas cópias, esse material é muito difícil de se preservar. Felizmente, manuscritos do Mar Morto, esses aqui se preservaram, mas isso é uma raridade, ser material perecível, né? É material orgânico, né? Papiros, né? e pergaminhos. Mas nem todo herege era gnóstico e nem todo apócrifo era reservado, no sentido de secreto. Então a gente tem que cuidar que, assim, não é porque a igreja considerou herético que necessariamente é gnóstico. Tinham heréticos que escolheram o seu próprio caminho. Lembra, heresia significa ter a ousadia de escolher o seu próprio caminho, mas existiam heréticos pancada da cabeça também, tem de tudo. Então é encontrar os melhores caminhos. E da mesma forma, nem todo texto chamado apócrifo, que foi chamado apócrifo, e eu vou dar exemplos, era necessariamente apócrifo no sentido que é usado nos textos de Nag Hammadi, que significa secreto, reservado, ensinamento em particular, privado, dado àquele discípulo. Por exemplo, existe uma coleção grande, e é fácil de achar em português, de textos chamados apócrifos, que são os chamados livros da infância de Jesus. É um conjunto de 5, 6 textos que fazem uma história romanceada acerca de quem era José, o pai de Jesus, acerca de como foi a infância de Jesus, acerca de como era o convívio deles. Então, assim, é meio historinha. Tem algumas coisas até interessantes, mas você nota que, assim, é revista da época, sabe? É, assim, revista Caras, né, da época. Então eles contam, falam, tal. E tem algumas coisas. Tem uma hora que um dos textos conta que Jesus era um menino muito peralta, que ele, não sei se ele matou uma cobra ou matou uma barata, um bicho lá, mas era assim, um bicho desses assim, e aí ele foi, brigaram com ele, sabe? Tipo, mostrando que desde pequeno já tinha as suas capacidades de fazer milagres, porque ele traz a vida de volta. Então, são essas coisas populares. É um populismo que não é chamado apócrifo, mas não é apócrifo no sentido reservado, como o Evangelho de Tomé diz no começo. E essas são ensinações apócrifas transmitidas a Tomé, reservadas. Entendeu? Então a gente tem que ter esse discernimento também. Informativo, porque não nem tão informativo, é meio revista Caras mesmo, assim, ele é nada contra a revista Caras, tá? Ok, não sei se alguém gosta de ler aqui, mas é populismo, né? A Igreja Católica asseverava que fora da Igreja e da sua estrutura não havia salvação. Já os gnósticos refutavam totalmente uma autoridade externa com esse sentido. A única autoridade que eles reconheciam era a sua ligação, devoção, profundidade em relação àquele ensinamento que Jesus e posteriormente Paulo e Apolo conduzem, disseminam e levam adiante. A igreja dizia que devem ser seguidos os preceitos de Deus.
Os gnósticos referiam que a humanidade fez Deus à sua imagem e semelhança. Isso está no Evangelho de Filipe, e a passagem essa é muito interessante, né? Porque ela é maior, né? E ela diz, os cristãos, se referindo aos que são da igreja, dizem que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. No entanto, nós dizemos que o homem fez Deus à nossa imagem e semelhança. Que me digam o que é Deus, como se define Deus. Na verdade, é o que a gente define dele. Não é que ele é isso, eu estou dizendo, o que a gente fala sobre é o que a gente define como sendo Deus. Então a gente fez Deus, criou o conceito Deus de acordo com aquilo que a gente quer que Deus seja. E nesse sentido, Nietzsche mata ele. Também não recomendo, mas vamos lá. Antropos é uma palavra muito utilizada nos textos, tanto dos manuscritos do Mar Morto quanto dos gnósticos. É um termo técnico daquele contexto. Antropos significa a humanidade, né? O Adão Cadmo. Então, o Adão Cadmo, que nesses textos é bastante discutido, né? É o nome dado à humanidade como um todo, o que a gente associaria à terceira raça raiz, ao início do processo, mais ou menos. Jesus e os manuscritos do Mar Morto referem o filho do homem, o filho do Antropos, o filho daquilo que é a energia primordial que vai gerar a condição crística. Cada um de nós é um filho da humanidade. Cada um de nós é um filho da humanidade, é uma centelha daquela luz. O Antropos aqui é Logos, corresponde à mesma coisa. Como aquele, o filho do homem, o que pode ser chamado filho do homem, é aquele que conhece seu pai. E isso a gente diz de Jesus. Jesus é um filho do homem. Essa expressão aparece nos gnósticos e nos manuscritos do Mar Morto muito intensamente, é muito interessante. Existe um estudo mais aprofundado, mas é mais uma coisa que eu quero trabalhar porque eu já comecei isso e é muito interessante. E é um termo técnico que se refere a quem é um filho da luz. É um filho do Antropos. É alguém que conheceu o seu pai. Quem é o seu pai? Obviamente, o seu pai aqui é essa energia primordial que gera a condição de sermos quem somos. Isso é a função de um pai, dar luz, volta à discussão da luz, né? Dar luz e dar à luz e nos trazer ao mundo. Nós somos, se a gente reconhecer o nosso pai, coisa que os gnósticos falam muito, a gente se conhece a si mesmo, né? Mas conhecer o pai, talvez, nos tornamos filhos, de fato. Porque se você não reconhece seu pai, você não é filho. Você é uma aberração. Então, assim, talvez sejamos aberrações nesse sentido. Eu não sei se vocês conhecem seu pai. Somos órfãos. A humanidade é órfã. Os membros dessa humanidade estão órfãos porque não reconhecem seu pai, né, que é o verdadeiro Logos. Então, se vocês forem começando a estudar outras coisas junto, você começa a ver que tem muito sentido as relações, né? Há o Antropos, há o filho do Antropos e há o filho do homem, ou seja, o filho do Antropos. Essas três categorias aparecem em vários desses textos e em especial são explicadas no texto A Sofia de Jesus o Cristo. Jesus explicando isso, que ele como um salvador, um que está colocando a mão na massa, tentando ajudar os demais, ele é um filho do homem. O filho do homem é o estado crístico, é o Cristo. E o Antropos é o que está acima disso. Então nós podemos nos tornar o filho do homem. Ele espera, Jesus diz isso na Sofia de Jesus Cristo, que cada um ali se torne como ele um salvador, um filho do filho do homem. Ou seja, conheça o seu pai, Cristo, que está em cada um de vós e, portanto, lhe dá a possibilidade da perfeição. E Aldabaoth, lembra? O Deus cioso, né, cego, tal, o Criador, o Demiurgo, está abaixo da condição de filho do homem. Sim. Então, conhecer a Cristo como seu pai te dá um status maior do que o arconte,
que é o Yaldabaoth, que é o que gerou os filhos da Terra. A contraparte da luz, né? Tem todo um simbolismo nisso, mas é aquilo que permite, voltamos à discussão sobre o corpo físico, aquilo que permite que você faça a sua caminhada, faça o seu percurso, tenha essa possibilidade, porque as tradições verdadeiras são unânimes, você tem que estar encarnado para as coisas acontecerem, porque você tem que ter todos os princípios alinhados, e voltamos à discussão da cruz, se a cruz estiver assim, não funciona, você tem que estar alinhado. Aí voltamos, inclusive, à discussão sobre a questão dos chakras e a energia circulando E a nisso. Kundalini. Quando a nossa energia não está, quando os nossos chakras não estão alinhados, a nossa energia não está boa e os canais não estão purificados, mexer nessas energias é botar em risco a sua vida e a dos demais. Por isso que recomendo alinhar a coluna sempre que for respirar. Na meditação, que é um reflexo físico daquilo que se tenta fazer espiritualmente ou invisivelmente. Invisivelmente. Interessante é que aquela questão dos 7 princípios, eles ocorrem de fato quando há o empuxo do divino no quarto momento. Ou seja, na quarta raça, é que de fato aquilo que é divino adentrou de fato, foi ativado no mundo do material. Mas veja, olhando ao contrário, fazendo um exercício com simbolismo aqui, não, ao contrário, em outro sentido, quer dizer, você tem o que é uno, todo, absoluto, blá 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 blá, você tem o 2, que é a polaridade que permite gerar a primeira forma da matéria, que é o triângulo. E aí você chega no 4, e torna possível essa expressão. Você já tem que ter uma condição, entre aspas, material, porque Mula Prakriti não é material, é prévia da condição material. Então, o Yaldabaoth está abaixo da condição de filho do homem, que é a condição de Antropos. Isso aparece no Evangelho de Filipe, na Sofia de Jesus o Cristo, na Hipóstase dos Arcontes e também em outros textos da linha da Hipóstase dos Arcontes. São José dos Campos. São José dos Campos, Sofia de Jesus o Cristo. É a ignorância. Olha que frase bacana. Isso está isso aqui está nos textos gnósticos, em Nag Hammadi. É a ignorância e não o pecado. O pecado é a armatia, né? A armatia significa não... exatamente, não acertar o para onde tem que ir. É ser desviado por questões do caminho, né? Então, é a ignorância e não o pecado o que leva uma pessoa a sofrer. Não é um pecado original, fruto de uma escolha que a mulher fez, a Eva, né? A Eva significa a mãe dos vivos, né? Olha que interessante, Eva que dá Nossa, cada palavra, cada frase que eu falo, eu trago coisas, né? Eva significa a mãe dos vivos. E é Va que, simbolicamente, colhe a fruta da árvore do conhecimento e entrega a Adão. E por isso ela torna Adão capaz de ser vivo, porque ela que traz a luz. Na verdade, esse fruto da árvore do conhecimento é a gnose, né? Para os gnósticos essa é a interpretação, e com isso ela abre os olhos de Adão. Isso está no Gênesis mesmo, né? Adão abre os olhos e se descobre nu, e que ele está no paraíso. E o paraíso é a ilusão. E a gente vive aqui no mundo como se... Essa condição é dada por Sofia Akmar. Akmor, ou Achamol, né? Achamol. Que são os 3 níveis de Sofia, né? Jane, você está falando Eva, pode ser com a mãe dos vivos. A mãe dos vivos, uma tradução, um significado da palavra Eva é a mãe dos vivos. Nos gnósticos a gente... Da humanidade. Mas o que me parece que assim, ser mais interessante não é no sentido de ser apenas a mãe da humanidade, a mão dos encarnados. É dos vivos, porque ela dá alimento que torna possível você se tornar vivo. Imortal. Sim, entendi. Exatamente. A mim, isso me parece mais interessante. Pode ser viagem minha, mas a mim me parece essa interpretação mais interessante. Porque ela vem com o fruto. A gente entende como a mãe da humanidade. A mãe da humanidade. Mas essa interpretação. Eu acho interessante dentro desse contexto.
dentro desse contexto. Essa leitura desse significado eu acho que parece mais interessante. Né? A existência do mundo, a existência no mundo, nessa condição de oblívio, oblívio é esquecimento, né? Essa condição de a gente ser inconsciente, né? Tá no esquecimento, de inconsciência, eu estou repetindo as palavras que estão no texto, né? De oblívio, esquecimento, inconsciência, de desconhecimento, é o que leva as pessoas a sofrerem, leva as pessoas ao pesadelo. Então, isso é a ilustração da parte anterior. Não é porque houve um pecado original, não houve um pecado original. O problema é que nós estamos envolvidos e cegos pela ignorância, e por isso a gente gera más ações que geram o nosso sofrimento. No momento que a gente souber como não sofrer e alcançar essa gnose que salva, que ilumina, que esclarece, que clarifica, que nos indica melhor esse caminho, e para isso a gente precisa ter discernimento e preparo, e purificação e estudo, a gente tem a possibilidade de sair desse sofrimento. Isso não é diferente do ensinamento budista. Só usa outras palavras. Evangelho da Verdade atribuído a Valentino. Assim é com todos, pois, enquanto são ignorantes, é como se dormissem. E assim é que se chega à gnose, como se fosse um despertar. Que isso Jesus usa muito, essa dicotomia entre estar despertos e estar... a palavra que ele usa é dormindo, mas ele usa uma outra expressão, os textos usam uma outra expressão, né? Estar dopado, né? Estar... Esquecido. Que não é um sentido de esquecido, mas é não ter seus olhos abertos, não se dar conta de onde é que você está. E o hino de Jesus ilustra muito bem isso, eu acho. Muito também no termo obscurecimento. Mas não aparece tanto. O que Jesus usou, eu não sei porque eu não lembro. Né? Mas assim, o que dizem os textos que ele teria usado e que foi traduzido em inglês e do inglês ao português. Né? Então, quer dizer, tem um longo caminho, mas a ideia é essa: ou você está desperto ou você está dormindo. Letárgico, né? Lembra quando ele subiu o Morro das Oliveiras, pediu que os discípulos vigiassem. E quando ele volta, estavam todos dormindo. É nesse sentido. Quando o mestre se afasta, ele observa que no seu retorno os discípulos não estão preparados ainda para estarem despertos por si próprios. Eles precisam dele ali para mantê-los acordados. É um simbolismo bem interessante dessa cena. Então, é necessária a gnose para manter os olhos abertos ou para abrir os olhos. Nesse sentido, ontem eu comentei, mas eu acho esse livrinho muito interessante para dar um pouco, uma linguagem bem simples, mas não, fala do segundo capítulo, que é o gnose, né? Mas os outros capítulos, eu acho que eles são bastante adequados em termos de nos despertar para o como e o que isso tem a ver com a fraternidade espiritual, com os mestres e com a nossa vivência, né? Eu realmente acho bem bonzinho. Terminando esse slide, e quem permanece ignorante, quem permanece em avidia, não tem esse termo nos textos, eu pelo menos não vi. Quem permanece ignorante não alcança o pleroma, não alcança a plenitude. Vidia, sim. Não alcança a plenitude. Igual a ignorância desaparece quando alguém alcança a gnosis, traduzida aqui como conhecimento, as trevas também desaparecem quando surge a luz. A deficiência, que é uma expressão muito usada nos textos gnósticos, deficiência, desaparece quando se está na plenitude. Tá? O Evangelho da Verdade, está citado aí, fala muito, não só ele, vários desses textos falam sobre estar deficiente e estar pleno. Você precisa estar pleno para poder fazer todo esse trabalho. Enquanto você não é pleno, é porque você não tem a condição de poder estar percorrendo esse caminho com mais propriedade, com mais qualidade. Quem não compreender a si mesmo e aos elementos do universo está fadado ao aniquilamento. Você quer seguir a senda espiritual e não sem a compreensão de si próprio, de si mesmo. Não é Jung, não, é o Diálogos do Salvador. Então, Jesus enfatiza a importância. É engraçado que ele diz,
de você não ser autocentrado, mas ele insiste que você tem que conhecer a si mesmo, porque o caminho está em você. Você é o caminho, a verdade e a vida, né? Mas é você não no sentido egocêntrico de eu sou, mas é de Ein Sof. Ein Sof está em vós, Cristo está em vós. E é isso o verdadeiro caminho, a verdade e a vida. Você não tem que buscar do lado de fora. Portanto, os gnósticos reconhecem que não tem um iniciador externo. Iniciador no sentido de alguém que vai te transformar. O iniciador te dá um toque, mas a transformação é em você. Você que tem que conhecer, você que tem que saber, você que tem que fazer o processo, né? Ninguém te salva. Nem Jesus morrendo na cruz vai nos salvar. Eu penso assim. Se você pensa diferente, tudo bem, respeito. Mas para mim não faz sentido. A psique, a Deus chama a atenção, porque ela cita o Jung, inclusive, falando como a gente vai entendendo que os gnósticos, eles são chamados, inclusive, de psicólogos do cristianismo. Porque na literatura gnóstica, não é por acaso que Jung se dedicou e se debruçou tanto sobre a literatura gnóstica, a literatura gnóstica, ela fala de psique, ela fala de transformação nos seus estados mentais, igual eu dei o curso ano passado, transformação nos seus estados mentais, para que você possa, fazendo essa transformação, é que você vai estar caminhando. Caminhar não é andar passos, é fazer mudanças nos seus estados mentais. E isso é psique, é trabalhar na psique, né, vai dizer. A psique traz em si o potencial para a liberação ou para a destruição. Se você não tem como fazer caminho espiritual sem uma boa psicologia, o que não significa necessariamente ir ao psicólogo, mas significa você entender o seu processo psíquico. E infelizmente nesse nosso ambiente está cheio de doido, porque foi pelo caminho da destruição às vezes, e aí não consegue se estabilizar, não consegue se equilibrar, né? Inclusive vocês têm que ter cuidado com quem vos fala, porque às vezes quem vos fala está desequilibrado. Ah, você acha que sou eu que estou desequilibrada? O dedo dele assim, ó. Tem uma figura, e isso é muito importante, porque assim, em Peixe Sofia ele aparece muito, e eu acho que aparece na vida de cada um de nós sem que a gente conheça o termo por termo, a figura dos arcontes. E às vezes a gente passa umas perturbações ou agonias psíquicas no processo de... Quando começa a olhar um pouco mais de seriedade nesse caminho, e a gente nem sabe de onde vem. Às vezes a gente atribui a qualquer coisa, mas na realidade são perturbações que estão querendo abafar aquele desenvolvimento que você está querendo desenvolver. Então é muito interessante essa questão de uma boa psicologia conosco mesmo, porque às vezes a gente não percebe que em nós está acontecendo causas que impedem o desenvolvimento daquilo. E que você tem que vencer e não se dedicar àquilo como se aquilo fosse... É mais uma forma de você se desviar. Se desviar, exato. E são forças que estão em nós, o que Sofia vai chamar de envoltório, meio que envoltório Linga Sharira, né? Linga Sharira, mas ele chama de não sei o que invisível. Vocês lembram? Que é esse conjunto de energias que nos molda nosso caráter, principalmente a nossa persona, e que já está com a gente conhecendo esses conteúdos, a gente entende que isso aqui são as sementes kármicas que estão presas ali nesse nosso modelo, e que se você não aprender, não se der conta que elas estão ali, você não vai conseguir seguir o caminho. Então elas servem como pedras que você precisa quebrar pelo caminho, ou subir nelas para dar um salto maior, mas elas têm que ser reconhecidas. E na hora que você começa a olhar a luz mais longe e resolve andar mais rápido, aí elas aparecem mesmo. E a gente tem que estar preparado. Por isso a importância de ter um grupo onde você pode fazer essas trocas. São os kleshas na literatura budista. Mas Filosofia é muito interessante, simbolicamente, como ela mostra todas essas transformações, essas coisas que aparecem. E Jesus dá uma lista, né, inclusive de kleshas, de vícios, que a gente tem que olhar, inclusive a gradação desses vícios. Você tem que tomar mais cuidado, o que é mais pesado. E afloram bem forte. As sutilezas podem aflorar. Dele. São sutilezas suas, né? Não vem de fora. Porque estamos ainda encarnando, e quem encarna, na verdade, é esse molde de kleshas. Então, no dia que na verdade, a gente encarna compulsoriamente
por causa desse conjunto. E Pissofia explica isso. Eu acho fantástico isso. Muita gente já leu Pissofia e não se deu conta que Pissofia diz isso. Aí você tem esse monte de lixos, de sementes ali naquele teu envoltório, e aí você volta à vida para lidar com aquilo tudo. Em certa conta são as 7 sombras dos 7 princípios. É a forma simbólica que os textos gnósticos mostram de quem é que constrói a nossa forma, e a forma é construída para viver no mundo agora a partir desses lixos juntos. Ela tem uma primeira imagem que é límpida e pura, mas na verdade ela não vem compulsoriamente ao mundo por ser límpida e pura. Ela vem porque ela precisa vivenciar aqui as experiências. Quando a gente limpar, aí a gente vem por opção. Aí vem por opção, que é o caso de Jesus, né? Que continua voltando, mas escolhendo onde, quando, de que forma. Né? Um dia a gente vai ter esse direito. O direito já existe, agora falta conquistar. A gente vai conquistar esse direito, bem colocado. Então a psique traz em si o potencial tanto para a liberação quanto para a destruição. E ela cita, reconheçam o que tem diante dos olhos e o que é oculto lhes será revelado. Essa frase está no Evangelho de Tomé. Porque Jesus, lembra que eu já comentei que no livro de Tomé, ele também fala para Tomé isso. Se você não conhece nem o que é visível, imagina conhecer o que é invisível. E aí nessa hora os discípulos perguntam, como é que a gente vai poder seguir o caminho? E ele diz, reconheçam o que tem diante dos olhos. Tem muito a ver com o que você disse. Reconheça o que você tem, o que você é. Se você não se conhece, você não está lidando com você, não é você que está indo para o seu caminho. Você pode estar simplesmente seguindo o que os outros estão mandando e você não está de fato reconhecendo a si mesmo. Toda literatura ocultista verdadeira e válida vai dizer que esse não é um caminho fácil, porque você destampa tudo aquilo que socialmente você tem conseguido manter por encarnações debaixo do tapete. Exato. E aí de repente você tem que tirar o tapete para varrer e aí a bicharada aparece. Eu penso que quando a luz, a gente se aproxima da luz. É a caixa de Pandora, exato. A gente se aproxima da luz de algum modo, em algum nível, aí a gente vai perceber a sombra. Você vai notar que aquele seu arcabouço que você achava tão purinho está cheio de manchinhas. O sepulcro está caiado. Buscar a gnose envolve um processo solitário e difícil. Envolve sair da embriaguez, da inconsciência. Jesus reclama que os discípulos estão embriagados. Outra hora ele diz que estão cegos, estão vazios, estão sonolentos, estão mortos. Em diferentes textos esses termos são usados. E não buscam, estão acomodados e não trabalham. Eles querem ganhar tudo pronto. Naquele tempo, os discípulos queriam ganhar tudo pronto. Tudo fast food já, né? Imagina. Hoje em dia não é assim, né? Não, totalmente diferente. Me explica aí, como é que é esse negócio? O que eu tenho que fazer? Para rapidinho a gente resolver esse negócio para a gente poder virar iniciado, né? Não é bem assim, né? É você que tem que saber o seu caminho. É você que vai descobrir as suas manchas. E só se faz ao caminhar, né? E sem manchas você não desenvolve a força, né? Você não desenvolve a energia, né? Você precisa delas para aprender a limpar elas e vencê-las e reconhecer que existem essas forças. Gente que nega a existência do lado oposto não sabe com o que está lidando. Às vezes está envolvido já no lado oposto sem se dar conta. De fato, ela está dando força ao lado Parece que isso responde nega. aquela questão de carninha. A gente, por que precisa renascer se a gente já... Então é a questão de chegar lá difícil. E ter a consciência de que eu conheço tudo isso pelo o médico, quando passar. olha para nós, ele sabe, compreende, tem compaixão, porque ele já tem passou compaixão por por aquilo. Assim, tadinho. Eu já passei por isso. Eu já passei por isso. Mas tu vai chegar lá, tenta. Depende de você. Tenta. Eles gostam de try. Tenta. Essa passagem eu botei inteira, porque ela é muito legal. Esse texto é de Silvanus. Silvanus é atribuído a Silvanus, né? Ou Silas. Silas e Silvanus é 2 nomes do mesmo personagem, que é um dos discípulos mais próximos de Paulo, que convivia com Paulo e com Apolo e aquele grupo, né?
E está no Ensinamentos de Silvanus. É um texto bem simples, muito gostoso de ler. Está aí na Garramadilha. Ponham um fim ao sono que tanto lhes pesa. São ensinamentos de estímulo. Isso, vamos lá, né? Ponham um fim ao sono que tanto lhes pesa. Vocês estão sonolentos. Apartem-se do domínio do esquecimento que os enche de trevas. Porque enquanto você está no oblívio, no esquecimento, você está lotado de trevas, você não enxerga a luz. Por que buscam as trevas se a luz lhes é acessível? A Laia está aí, então um pouco me segue. Não, a Laia não está aqui. A Laia com a Laia é minha filha. A Laia é o mesmo que Enóia, que é o mesmo que Cristo aqui nesse sentido, né? A luz está aí, silêncio, né? Ele está dizendo, que todos tenham a Laia e tão poucos a reconheçam, né? Quer dizer, nós temos o Cristo em nós e a gente não enxerga, a gente vive nas trevas. A sabedoria vos chama. Esse discurso parece um discurso assim desesperado, tipo, gente, vamos, preciso ouvir mais palestra, vamos. A sabedoria vos chama. Vocês, todavia, desejam a insensatez. Enquanto ele, o sujeito, o buscador, é destituído de intuição, apenas conduz a si mesmo a desencaminhar-se, pois é guiado por avidia. Ai, que tristeza como a gente... E ele, esse que está sendo guiado por avidia, né, e que é destituído de intuição, Budi, ele vai pelos caminhos dos desejos de cada paixão, porque as paixões é que o conduzem, os desejos o conduzem. Ele mergulha nos desejos da vida e afunda. E aí a minha preocupação com uma coisa que eu comentei. Existem alguns grupos que sugerem que você vá ao fundo do poço para conhecer bem o fundo do poço, para então lá, sair. Né? Só que se você vai ao fundo do poço, a chance de você sair é muito pequena. O poço vem a você, na verdade, e te mostra o que tem no fundo. Mas você se jogar no fundo do poço para conhecer a dor e o sofrimento profundamente, em geral, você se ferra. Você vai aos infernos. Você desce aos infernos e vira um inferno. Analogicamente falando, aquilo que se refere ao corpo físico, aos maltratos, esse já é no nível do psicológico. Isso. Então, isso. Vocês é o extremo, extrapolar o extremo. Porque, do que eu conheço de pessoas que vivenciam isso, de pequenas parcelas que a gente tem acesso a essas experiências, quando você tenta mexer na sua luz, no seu caminho, naquilo que você tem de mais profundo, no Cristo em vós, naturalmente ele aumenta muito a luz. Ele vai expandindo a luz. E aí as manchas começam a aparecer e você vai ter que começar a lidar com elas. E isso é principalmente, sim, psicológico. É psique que começa a gritar. Seus medos aparecem, que você fingia que não tinha. Suas ignorâncias como um todo aparecem. Os seus apegos, os seus orgulhos, né, as suas maldades. Blavatsky fala muito bem disso na página 91 do volume 6 da Doutrina Secreta, em português, quando ela diz aviso aos navegantes, exortação aos buscadores, que é um texto de uma página em que ela diz não se jogue nesse caminho se você não está preparado, porque tudo vai vir à tona. Exatamente, tudo vai vir à tona e você tem que estar preparado. E estar preparado é purificação, muito estudo, meditação, discernimento e de preferência um grupo de apoio, para você poder não se encostar no grupo, mas ter uma mão amiga que quando vierem aquelas coisas que você achou que não tinha, não, eu sou super humilde, eu não sou nada arrogante e orgulhoso, e aí começa a aparecer umas arrogâncias que nem você sabia quanto você era arrogante, orgulhoso e por aí vai, quantos medos você tem. Mas que insiste muito no problema do medo, que é a chave que enferruja e a porta trava, né?
você começa a ver que essas perturbações que estão ali são as perturbações que estão ao longo do teu caminho e que tornam o teu caminho pedregoso, difícil, perigoso. Se você não estiver bem preparado, pode dar problema. E por isso que também nas verdadeiras tradições, como vocês viram que aqui nos gnósticos aparece, eles falam da senda aberta, que vai com calma e tal, e a senda secreta, que é aquele que quer acelerar o caminho e vai entrar em contato com coisas para as quais vão colocar em ação forças que ele tem internas e que talvez ele não esteja preparado para lidar. Isso me lembra um pouco a situação do adolescente, que começa a ganhar energia sexual e muitas vezes quer colocar em prática sua energia sexual e não tem a menor noção do que aquilo pode levar a acontecer. Então, assim, é energia que está em você. E essa energia você tem que saber usar. E isso pode levar a grande sofrimento se você não souber como usar. E nessa hora, como é necessário um pai. Ou seja, você já conhecer em parte o seu pai para poder percorrer esse caminho com mais segurança. Com mais segurança. E todas as tradições falam como o caminho secreto é muito mais exigente. Eu não terminei nem de ler o parágrafo. Sim. Ele vai pelos caminhos do desejo e afunda. O desgraçado homem que segue através de todas essas coisas, esses descaminhos, morrerá, porque ele não tem a mente, o timoneiro. É bem interessante entender alguns termos traduzidos assim, mas que são provenientes da versão gnóstica dos textos. Aqui ele está falando que vai morrer, não se refere ao morrer físico, né? Mas também pode ser morrer físico, mas ele vai morrer a alma, porque se ele se deixar envolver por essas perturbações e não tiver as condições de preparo para lidar com elas, ele pode morrer para a vida, morrer no sentido de não ser um vivo como Jesus e outros grandes mestres, né? Por quê? Porque ele não tem a mente, o timoneiro. Qual mente que ele está falando? A mente naquele sentido mente pura, que seria Tita, que é a mente que não se contamina, porque manas é o instrumento mental que muitas vezes, e quase todos, não sei vocês, mas a minha com certeza está empoeirada. É o espelho que colhe pó, exatamente, né? Que é Klishta Manas, chamado na tradição budista. Na tradição gnóstica, eles têm 5 termos que são traduzidos por mente. E isso está dando um trabalho enorme para a gente, para as traduções. Um dos próximos livros que vai sair é o Apócrifo de João, que foi a dissertação de mestrado da Laia, comparando com Plotino, o Uno em Plotino e o Uno no Apócrifo de João. E no Apócrifo de João aparecem, como aparece na Sofia de Jesus Cristo, sim, em Episofia, esses 5 termos que eles falam como se a mente tivesse 5 categorias. Qual é essa categoria aqui que está sendo chamada de mente também? Não é a mente intelecto, o Krishna Manas. Não é a mente instrumento apenas. É aquela mente, a mim me parece se referir a Tita, que é o fluxo mental. Aquele puro, aquele que te dá a condição, ou um manas puro, pensando na ideia do manas dual. Manas é a manas abstrata. Aquela capacidade de ver o que é real e fazer as ideais escolhas. Se você não tem uma mente preparada, um timoneiro que saiba conduzir o barco, você vai afundar, vai naufragar. E segue. Ele é como um barco, né, esse sujeito, ele é como um barco que o vento arremessa para lá e para cá, ao sabor das ondas, ou como um cavalo solto, que não tem cavaleiro. Este homem necessita de um ginete, né, o condutor do cavalo, que é outro nome que eles traduzem por mente, a razão. Por quê? Porque aqui, eu acho que aqui é Budi. Pelo contexto em que essas palavras têm aparecido. Na linguagem teosófica, eu acho que isso aqui seria Budi, que ilumina a condição mente, que não pode estar contaminada, então é a mente pura, para que isso possa acontecer.
É o aspecto manas atrelado purificado. Purificado, atrelado à luz. Naturalmente ela é clara. Que é o timoneiro, que é a razão. Ela fala que são 5 tipos de mente e você tem que associar que, de fato, são as 5 modalidades antes das 3, das 2 últimas. Tá, entendi. Dos 5 graus. A mais purificada, que é manas abstrata, que está relacionada a campo. Eu acho que é no caso, o que mais não, porque o manas sozinho, ele não teria sentido, ele tem que estar atrelado a algo. Sim, na verdade, então, nenhum desses princípios se explica isoladamente, assim, tipo os escândalos. Você só consegue explicá-los associados às outras dimensões. Como ele fala mesmo na linguagem aí, um cavalo sem um ginete. Seu ginete, o cavaleiro. O cavaleiro. Quem é o cavaleiro? A mente abstrata, que está associada ao princípio superior. Eu não me apego mais muito com os termos, porque eu acho o interessante a gente fazer o exercício não de se apegar ao termo, mas que é o que você está fazendo. O que você está fazendo eu acho que está correto, que é entender a dinâmica dessa coisa. Independente se em um texto foi chamado isso de mana superior, ou de Tita, ou de Budi, ou de... e por aí vai. Tita e Budi para mim é a mesma coisa. Para mim, esse é o estado mais alto dos 5 estados mentais que os gnósticos referem. Mas é como eu, por enquanto, entendo. É por enquanto. Daqui um ano vai mudar. Exatamente. Não, só quando eu terminar o podcast. A lâmpada do corpo é a mente. Isso está no Diálogos do Salvador. Esse texto, ela para chegar a falar de meditação, ela vai dizer que quem medita é a mente. É o estado mental. É o estado mental. Que não é a mente com os seus movimentos, é o estado de pureza da mente. A lâmpada do corpo é a mente, Diálogos do Salvador. O guia é a mente, mas o mestre é a razão, tá vendo? Está usando aqueles 2 termos. Iluminem as suas mentes, acendam a lâmpada que tem